Te assustei? Desculpa, eu não consegui resistir. Se você estava tenso ou pausou o vídeo na hora que se deparou com esse labirinto, infelizmente, você já foi uma vítima dos não tão bons e velhos Screamers. Mas se você nunca viu esse jogo do labirinto antes e não faz a menor ideia do quanto isso foi popular, então, querido espectador, permita-me te levar alguns anos para o passado, por volta do ano de 2010, em uma época que a internet conseguiu me assustar de todas as formas que você consegue imaginar. Esse labirinto era chamado de Scary Maze Game, ou na tradução, Jogo do Labirinto Assustador. Na época que esse jogo ficou popular, a ideia por trás dele era de alguém que já sabia o que iria acontecer no jogo, desafiar um amigo para completar esse jogo difícil. Ele era bem simples. Para vencer, você só teria que atravessar o labirinto sem encostar nas paredes, mas aí a maldade vem na terceira fase. O caminho no final era bem estreito e era bastante comum o jogador colocar a cara bem perto do monitor para ter certeza que não iria encostar na parede. E nesse momento, que o jogador está totalmente focado, aparece... Não, eu já usei você como piada em outro vídeo, você só assustou todo mundo de graça. Vai embora, show. Aparece a cara da menina do Exorcista, aquele filme antigo que a cabeça da menina vira 180 graus enquanto ela tá possuída, mas agora quebrou o clima. Pra minha sorte, eu não fui uma vítima desse jogo, porque eu já tinha visto um vídeo de um cara tomando susto pra ele, e em seguida dando um soco no monitor. Esse tipo de susto é chamado de Screamers, e eles infectaram a internet por um tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu caí em um desses sustos foi de um vídeo que com certeza muita gente aqui deve lembrar. Atropelamento na terceira curva. E o pior que vendo agora, eu me sinto muito besta por ter caído nisso. O vídeo mostra um carro vindo e você fica todo atento pra ver o acidente acontecendo. Mas a câmera tá muito longe e, como você já deve imaginar, a pessoa normalmente colocaria a cara bem perto do monitor pra ver o que tá acontecendo. Aí vem a primeira curva, a segunda curva, e aí... você toma susto. Eu não sei como não passou pela minha cabeça que isso podia ser um vídeo de susto. Ele seguia literalmente a mesma linha de pensamento do labirinto. Então essa foi a primeira vez que eu caí nesse tipo de susto, e de brinde, a primeira vez que eu caí da cadeira. Lá por volta de 2010 e 2012, começou algo que existe até hoje, apesar de ter perdido a popularidade. Creepypastas. Eu vou ser bem sincero, eu não faço a menor ideia de como estão as creepypastas de hoje em dia, mas na época, pelo menos, elas chamaram bastante atenção. Já que eu tava falando sobre sustos e screamers, uma das imagens que mais era usada pra esse tipo de coisa foi a do Jeff the Killer, que é uma creepypasta bem famosa e provavelmente a primeira que eu vi. Pra resumir bastante a história, ele é um adolescente que se metia em muitas brigas. Em uma delas, ele acabou matando uma pessoa, mas no meio tempo teve seu corpo coberto por um líquido inflamável, e logo em seguida, foi incendiado vivo. Esse foi o momento que ele enlouqueceu. Mesmo depois de queimar vivo, ele sobreviveu, e ainda conseguiu se recuperar em um hospital. Mas a sua pele ficou pálida por conta das chamas. Seja lá se é assim mesmo que as coisas funcionam. Quando ele voltou pra sua casa, sua obsessão com seu rosto fez ele rasgar sua boca pra fazer um grande sorriso e queimar suas pálpebras. Em seguida, ele matou seus pais e seu irmão mais novo, e começou a caçar as pessoas que não conseguiam dormir durante a noite. Ainda bem que ele nunca me achou. Eu sei que teve uma mudança na história dele por volta de 2015, mas isso não importa pro vídeo. Por mais que eu tenha falado da história do personagem, o que mais me interessa é a origem da foto dele. No início, eu acreditava que isso era o rosto de uma mulher que terminou com a própria vida, mas era falso. Depois, o próprio autor da história tinha falado que era uma foto dele usando uma máscara de látex, mas também era falso. Isso fez surgir muitas dúvidas em relação a por que o autor estava mentindo. Por mais que no final não tenha encontrado a origem da foto, a teoria mais aceita é que a foto era de uma mulher que streamava em um site no ano de 2005, e uma pessoa do 4chan teria tirado uma print do seu rosto e postado no fórum com a descrição "Eu sou bonita", mas as pessoas começaram a fazer montagens da foto dela e uma dessas montagens acabou sendo o Jeff the Killer. Mas como eu disse, não dá pra saber se isso é real. Afinal, a mulher desapareceu da internet depois disso. Todo o charme envolvendo creepypastas naquela época, pra mim, era um mistério por trás de tudo. A informação não circulava tão rapidamente igual como acontece hoje. Não era tão fácil apontar o dedo pra algo e falar que era falso. Ainda mais que cada creepypasta tinha uma origem tão diferente da outra. Algumas eram sobre histórias que mais pareciam lendas urbanas, outras tinham como base Lost Media, que é toda aquela parada envolvendo um episódio perdido ou amaldiçoado de algum desenho, e pra surpresa de ninguém, as que me chamavam mais atenção eram sobre videogames. Herobrine, Ben Drowned, eu achava todas bem legais. Mas teve uma que me deixou bem assustado. A Síndrome de Lavender Town. Eu tenho uma teoria do porquê uma musiquinha na época conseguiu me assustar tanto. E na verdade, é o mesmo motivo do porquê hoje em dia eu não consigo ter medo de jogos lotados de jumpscare. Detalhe, eu disse medo, não susto. Eu me assusto com qualquer coisa. Mas eu ainda sinto medo em jogos que me deixam tenso. E o motivo disso? É imersão. Eu não era o maior fã de Minecraft, eu nunca tive um Nintendo pra jogar Zelda, mas eu tinha um Game Boy com cartucho do Pokémon Fire Red, e o quanto eu joguei ele não tá escrito. Eu sempre fui fã de Pokémon e sou até hoje, mas o meu eu mais novo ter o joguinho que tanto gostava se transformar em um objeto amaldiçoado foi algo amedrontador. Era uma sensação de eu estar na história, de eu estar dentro da creepypasta, e isso me dava muito medo. Eu lembro que eu tirava o som quando eu entrava em Lavender Town, mas eu sabia que mesmo comigo não escutando, a música ainda estava tocando. E entrar no cemitério de Lavender foi de uma das minhas partes favoritas do jogo
para a mais odiada. Esse certamente foi o maior impacto que uma história de terror já me causou, ou pelo menos é isso que eu gostaria de dizer. A coisa que mais me deu medo na internet por volta do ano de 2010 foi Slender. Nossa, como doeu falar isso em voz alta. Caso você não conheça o Slender, ele é essa figura branca e sem rosto que usa um terno. Sua altura pode variar de 1,80 até 4,50 metros e possui esses tentáculos que saem das suas costas. Em relação à sua história, a princípio ele era algo similar a um homem do saco, mas com o tempo houveram tantas versões diferentes e histórias que incluíram ele que no final é mais fácil falar que ele apenas é uma criatura que ao invés de simplesmente matar, ele stalkeia sua vítima a ponto de deixá-la insana. A primeira vez que ele foi visto foi no fórum Something Awful, em um evento de criação de imagens paranormais, mas demorou um pouco para essa informação se tornar conhecida, e então no início foi apenas compartilhada essas imagens, como se fossem reais, e isso ajudou bastante a assustar as pessoas. Mas claro, não parou por aí. Por conta da sua popularidade surgiram muitas ARGs que focaram nele, como por exemplo, Marble Hornets, mas com toda certeza uma das coisas que mais ajudou a todos conhecerem sobre o Slender foi o jogo Slender The 8 Pages, ou na tradução, Slender as 8 páginas. E é daí que meu problema surge. Certo dia, quando eu tinha voltado da escola, eu acabei me deparando com muita gente fazendo vídeo jogando esse jogo do Slender, e naquela época eu não fazia a menor ideia de quem era Slender e por que ele tinha um jogo. Eu parei pra ver alguns vídeos e, sendo sincero, eu não achei nada demais. Você só tinha que coletar umas páginas e quando apareceu uma estática na tela, você tinha que correr. Então eu decidi jogar por conta própria e tentar zerar. O problema de tudo isso é que eu só tinha visto o início dos vídeos, e neles quase não apareceu o Slender. E além disso, o jogo era bem escuro. Até nas poucas vezes que ele apareceu, eu não tinha enxergado. Por conta disso, quando eu joguei o jogo e vi um monstro nele, eu quase tive um infarto. Eu pausei o jogo e voltei nos vídeos pra ver se no jogo das outras pessoas também tinha esse monstro te perseguindo. E eu fiquei tão aliviado em descobrir que ele sempre esteve lá e eu que era cego. Mas isso não facilitou nem um pouco minha noite de sono, quando eu ficava tendo repetidos pesadelos comigo na floresta de noite sendo perseguido pelo Slender. Vendo tudo isso agora, só passa uma coisa na minha cabeça. Como que eu era medroso a ponto de ter medo de um jogo tão ruim? E agora eu tô falando de medo mesmo, e não só de tomar um susto quando o bicho aparece. Ah, que vergonha falar isso em voz alta. Esse último assunto do vídeo, apesar de não ter me deixado com medo, me deu um belo de um susto, e me pegou bem de surpresa. Mas eu acho que ele cai muito bem aqui, então considera isso meio que como um bônus pro vídeo. Mais ou menos entre a metade e o final de 2011, eu me deparei com uma história em quadrinhos na internet, chamada O Fantasma de Boncheon-dong. Isso aí é coreano, e eu tenho certeza que eu falei errado. Talvez de nome você não se lembre dessa história, mas se você já se deparou com tudo que eu falei aqui no vídeo, é bem possível que você já tenha visto isso. Reconheceu agora? Essa história em quadrinhos ficou muito popular para pegar as pessoas desprevenidas. Ela usava Flash em algumas páginas para fazer as animações de jumpscare. Infelizmente, com a morte do Flash, isso não acontece mais. Mas nada tema, porque se você quer se assustar, eu tenho uma notícia boa. No decorrer dos anos, eu fui encontrando várias webcomics desse estilo, e eu vou compartilhar com vocês. Infelizmente, todas elas estão em inglês, mas não dá pra ser perfeito em tudo. Scroll If You Dare é uma coletânea de histórias feita pela colaboração de vários artistas de terror. Ela é a mais recente das minhas recomendações, e ainda está lançando capítulos. Bom, pelo menos do dia que eu tô gravando isso. Shriek é uma coletânea bem similar a Scroll If You Dare, só que foi feita no passado. Mas certamente ainda tem seu charme, e dentre as recomendações, é a minha favorita. E por fim, Horang's Nightmare, ou Pesadelo de Horang, que é do mesmo criador do Fantasma de Boncheon-dong. Inclusive, tem uma versão nova dessa história em quadrinhos, com uma qualidade muito melhorada. Você pode ler tudo isso no site do Webtoon, e os links vão estar na descrição. E, infelizmente, isso não é um patrocínio. A internet realmente foi e ainda é um espaço para muita coisa nova, e principalmente de liberdade para qualquer criador de conteúdo de terror conseguir trazer sua obra à vida, mesmo sendo algo tão simples como uma pegadinha, uma história, um jogo ou uma obra artística. Você tem o poder de postar e traumatizar as pessoas. Eu sei que esse vídeo foi uma pegada mais pessoal, mas eu espero que vocês tenham gostado. E afinal, eu falei bastante sobre mim. Que tal agora aí nos comentários você escrever aquilo que você tem medo? Te enganei.